Vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus. E vamos ler aqui, capítulo 1, a partir do versículo 3 em diante. Leia comigo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Até aqui tá bom, queridos, na leitura. Os irmãos lembram que na mensagem passada nós enfatizamos o fato de que esta segunda epístola, ela é uma epístola muito profunda, porque nesta epístola o apóstolo Paulo, ele trata de questões da maturidade, questões de uma vida cristã madura, ou de pelo menos de uma mente já amadurecida no que diz respeito à compreensão do Evangelho, e isso na relação que nós fazemos com a primeira epístola, porque a primeira epístola aos Tessalonicenses é uma palavra assim um pouco mais dissolvida, um pouco mais, menos sólida, uma papinha espiritual, quando Paulo então fala ali a uma igreja, como nós podemos colocar, recém-nascida. Então existem os temas do Evangelho, que são as mensagens básicas, são fundamentais, são importantes, mas são básicas. E existem alguns temas do Evangelho que são mais complexos, mas não necessariamente complexo para a compreensão, mas é mais complexo do ponto de vista da experiência, ou seja, é tratar o filho como adulto e não mais como criança. Quando você trata um filho como adulto, as palavras são mais fortes, a responsabilidade aumenta, não é? A pessoa, quando cresce, é colocada agora frente às responsabilidades da vida. E agora, essa pessoa crescida, ela precisa o quê? Ela precisa agora ter as suas experiências, não é? Pessoais, as suas próprias experiências. Precisa experimentar a dureza da vida, com bastante responsabilidade, com força, com determinação. E é assim que eu vejo essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ainda mais como nós enfatizamos, e hoje nós queremos continuar essa ênfase, que logo no capítulo 1 dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele trata de um tema, torno a repetir, que depois de 2000 anos que ele escreveu essa carta, depois de 2000 anos de experiência da igreja, é possível, ou que seja, é provável, que a maioria dos cristãos não tenha ciência de que exista esta verdade no Evangelho de Jesus Cristo. E dos poucos que conhecem, muito menor ainda é o número dos que abraçam essa verdade. Isso porque o cristianismo está vendido a uma teologia coach, uma teologia de coaching, ou seja, mensagens que procuram levantar o ego da pessoa, no sentido de falar que Deus é bom, e Deus é bom, tá, irmãos? Deus não deixa de ser bom, Ele é bom, que Deus cuida de nós, Ele cuida de nós, de falar que Ele nos abençoa, e é verdade que nos abençoa, mas parar apenas nesses aspectos, e fazer disso, inclusive, um meio, até mesmo de que o cristão passe a viver uma eterna reivindicação desse cuidado e bondade de Deus para a sua vida. Como se o Evangelho se resumisse, ou se reduzisse a Deus nos abençoar, uma inversão de valores. Ou seja, nós teríamos sido chamados por Deus para que nós nos tornássemos os senhores e Deus o nosso servo. E aí fica então essa teologia que não gera crescimento real, né? Você baixou o volume aqui?
É porque para mim aqui é ruim. É que quando eu não escuto bem a minha voz ao microfone, aí eu tendo a falar mais alto e eu começo a ficar rouco. Tá bom? Se você puder deixar como estava para mim? Obrigado, meu querido.